Shalom a todos. Espera aí, deixa eu tirar o som aqui para não ficar fazendo barulho quando alguém envia mensagem. Hoje vou fazer a leitura com a graça de Deus, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, de Jesus, do livro de Atos 18, que faz tempo que a gente não faz. Faz tempo que eu não faço essa leitura, gente. Infelizmente, às vezes acontece muitas coisas para nos distrair, para tirar do foco, ok? Que o Eterno Deus nos dê vitória sobre essas coisas das trevas que vêm para nos tirar do foco. Nós queremos ficar naquilo que Deus quer, naquilo que Jesus quer. Me ajuda, Senhor, eu preciso. Então, vamos ler Atos 18. Vou pegar uma tradução diferente hoje, que é da editora Mundo Cristão, ok? Então tá escrito assim: algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto, ok? Então Paulo, último vídeo que a gente fez, Paulo estava na Grécia, ok? Ele estava na Grécia, e aí ele estava em Atenas, na Grécia. Aqui ele já vai para Corinto, a famosa Coríntios, que nós temos a Bíblia, né? Aos Coríntios, carta 2, bem grande, a famosa Coríntios, ok? Tem a igreja de hoje, os teólogos discutem muito sobre a igreja de Coríntios, mas a gente fica discutindo sobre a igreja do passado, tem que olhar para a igreja de hoje, se está obedecendo o evangelho ou não. Ok, vamos lá. Então aqui ele fala, né, algum tempo depois, Paulo deixou Atenas, foi para Corinto, depois continua aqui. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural. E agora que eu lembrei aqui que Áquila é o mesmo nome de águia, ok? Áquila. Na língua italiana, Áquila só acrescenta um C aí, antes do que. Áquila, na língua italiana, é a águia. Então, tinha esse judeu que chamava Áquila, natural do Ponto. Era um lugar que chamava Ponto, gente. É um ponto. Chamava Ponto esse lugar, né? Ponto hoje para nós é quando você termina uma frase. Mas vamos lá. Que havia chegado aqui. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. A outra coisa que eu tenho que fazer essa observação e falar para vocês, naquela época não tinha Itália, a tradução que coloca Itália, mas era Roma mesmo, ok? Roma era separado das outras cidades da Itália. Por isso, a Itália foi a Ixi, não consigo falar a palavra, misericórdia. Unificação de várias cidades. Mas isso tem 200 e poucos anos, 300, acho que não chega a 300 anos ainda. Então, naquela época não existia Itália. A tradução coloca Itália, mas não tinha Itália. Naquela época era Roma, ok? Tanto que fala que eles eram, tanto aqui não, a tradução colocou Itália, mas não é Itália, é Roma, como eles dizem, ok, gente? Porque aqui depois fala, e sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Então, naquela época, quando o apóstolo Paulo pregava ainda, teve esse Cláudio César. Sempre teve judeu em Roma, gente. Sempre teve, até hoje tem. Hoje tem uns descendentes, muitos italianos hoje é descendente de judeu, nem sabem. Mas a Itália toda tem descendente de judeu, ok?
Então ele tinha vindo de Roma por causa desse Cláudio César que expulsou os judeus de Roma na época, ok? Na época que Paulo estava pregando ainda, viu, gente? Ok? Então, gente, esse negócio de expulsar os judeus é antigo. Não é de hoje, não, gente. Isso é antigo, gente. Há 2000 anos atrás, esse Cláudio César já expulsou os judeus de Roma. Mas depois os judeus voltaram, ok? Isso era por um tempo. Às vezes, enquanto aquele homem ali governava. Depois voltaram, ok, gente? Outros conseguiam se esconder em algum lugar, afastado. Sempre fica um remanescente. Então fala que no tempo do Cláudio César expulsou os judeus de Roma. Então esse casal ele chegou de Roma. Agora continuando aqui, ele estava indo, ele foi para onde? Ele foi para Corinto. Eles foram de Roma para Corinto, na Grécia. Corinto na Grécia, ok? Paulo foi morar e trabalhar com eles. Pois era um fabricante de tendas, ok? Então, esse casal fabricava tendas, mas não é só essa tenda. Diz que não era só essa tenda, não. Também, por exemplo, as roupas, os taletes, os mantos, aqueles vestimentos que os judeus usavam naquela época, ok? A tenda, ela também, um talete também pode ser um exemplo de tenda, mas é uma tenda ali só para orar. No caso, ok? Mas é tenda mesmo, porque naquela época muitas vezes não tinha casa construídas, então eles teciam aqueles tecido grosso para fazer ali, como a gente conhece hoje como barraca de acampamento, ok? Mas era uma coisa bem feita e boa, que tinha que ajudar a ter contra o frio. Naquela época não tinha aquecedor elétrico nem a gás não, gente. E o inverno sempre existiu. Então vamos lá, ok? Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes. Isso aqui eu já li. Então eles eram um casal de judeu, um casal amoroso, sofreu a perseguição lá em Roma, não ficou brigando, foi para Corinto, na Grécia, e ali eles encontraram com o apóstolo Paulo, ok? Aleluia. Aqui o 4, versículo. Eu tô lendo Atos 18, viu, gente? Tô lendo Atos 18. Eu nem olhei quantos versículos tem. Eu preciso olhar porque 28. Se eu for rápido, dá pra fazer num só. Mas se eu demorar, tem que fazer 2 vídeos. Mas vamos ver aqui, ok? No 4 diz assim: todos os sábados, Paulo ia à sinagoga. Buscava convencer tanto judeus como gregos, ok? Então, os gregos, eles iam na sinagoga, eles gostavam dos cultos dos judeus, ok? Eles já iam na sinagoga, eles já gostavam, tinha gregos, sempre tem aqueles que gostam das coisas de Deus, gente, sempre vai ter aquele. Por isso nós não podemos julgar um povo tudo por igual, não é tudo por igual. Tem aqueles que amam a Deus e querem buscar a Deus, que aprendem. Nós que cremos na palavra de Deus, nós temos que ensinar as pessoas também a crer. O Deus que nós acreditamos, nós sabemos dele pela própria palavra dele, ok? Não é um Deus inventado, não é um Deus criado pelo mundo, inventado pelo mundo. É um Deus que a própria palavra dele testifica dele, como que ele é, ok? Que também o Senhor Jesus sempre existiu com o Pai e depois ele veio ao mundo nascer como homem. Vamos lá? Então Paulo estava ali com aqueles judeus na sinagoga e Paulo pregava na sinagoga. Paulo foi um homem que ele pregou tanto para gentio como para judeu. Embora chegou uma época que ele pregou mais para os gentios, por causa de tanta perseguição, ok? E Deus falou, vai pregar para os gentios. O Senhor Jesus chamou Paulo para pregar para ignorantes e para sábios, para judeus e para gentios, ok? Vamos lá. O 5. Aleluia. Até as folhinhas tá caindo aqui, olha que lindo. Tá caindo as folhinhas, talvez não tá aparecendo no vídeo.
Aleluia, Deus seja louvado. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. O que é o Cristo, gente? Muitas pessoas não explicam. O Cristo veio da língua grega. O Cristo é ungido de Deus. Como que você unge uma pessoa? Você derrama óleo sobre ela. E o que representa o óleo? Representa o Espírito Santo. Okay? Tem aquele salmo que fala como a barba de Arão, que fala do óleo, né, que escorria, como Abraão, primeiro sacerdote escolhido depois que o povo foi tirado do Egito. Então, Arão, irmão de Moisés. Então, como a escorria pela a barba de Arão. Então, eles ungiam assim, derramavam na cabeça que é pelo corpo inteiro, não é só assim como um pinguinho de óleo igual hoje as pessoas usam. Então, era uma pessoa ungida. Aqui na terra tinha os ungidos do Senhor, mas o Senhor Jesus, ele é ungido do céu, da eternidade, ele já é ungido de lá, da eternidade, ungido do Senhor, ok? Então, por isso que a palavra Cristo, Messias, ungido do Senhor, ungido da eternidade. Aliás, tudo que tem na terra, gente, é sombra do que tem na eternidade, onde Deus habita. Aqui a terra, a Bíblia fala que é onde estão os pés, as nuvens e a poeira dos pés de Deus. Eu já li nas profecias, você vai lendo aí com a hora se encontra, ou então pesquisa. Ok? Não, Deus mora em nós. Não, quem mora em nós, se a gente deixar pela fé em Jesus, é o Espírito Santo, ok? Então, nós temos que entender Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje em dia tem muitas doutrinas negando, mas sai desse povo que nega, porque quem negar o Espírito Santo não vai ter conhecimento do Espírito Santo, vai ter conhecimento do engano do anticristo. Nós não podemos negar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que veio para estar com a igreja e ensinar a igreja, ok? Então vamos continuar, ok? Eu li aqui, aqui ó, o 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém, glória a Deus. Já expliquei o que é o Cristo, ok? O 6. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsável por sua própria destruição. Eu sou inocente, de agora em diante pregai aos gentios. Pregarei aos gentios. Aqui, ó, mais um versículo provando. O Senhor Jesus, quando ele mandou os apóstolos pregar, o Senhor Jesus falou assim. O Senhor Jesus falou assim, quando mandou o apóstolo pregar. Aquele lugar que não aceitar o evangelho, sacuda a poeira dos pés, porque ai dessa cidade. Ali tem cidade em Israel que o Senhor Jesus comparou pior do que Sodoma e Gomorra. É só você ler os evangelhos que você vai entender. E o Senhor Jesus falou: sacode a poeira. O evangelho é tão importante, é tão valioso, gente. Infelizmente os crentes não dão mais valor no evangelho, não dão mais valor no Senhor Jesus. Então os crentes agora estão distraídos, estão indo atrás de religiões místicas e aí por diante. Não dão valor mais ao Evangelho, não dão valor mais ao Santo Espírito. Mas o apóstolo Paulo dava valor. E o apóstolo Paulo, ele pegou e falou: olha, quer saber? Ele lembrou das palavras que o Senhor Jesus tinha falado para os apóstolos, para sacudir os discípulos, né? Discípulo. Apóstolos recebeu o nome na Grécia, quando foi escrever o Novo Testamento. Mas discípulo de Jesus. Então, ok? E aí, Paulo lembrou que o Senhor Jesus falou: olha, lugar que não aceitar vocês, não aceitar meu evangelho, sacou a poeira dos pés. Então, toda a sinagoga que Paulo chegava, no início eles toleravam Paulo, às vezes
até 2 domingos. Do terceiro domingo em diante já dava problema. Já aparecia aquele grupo que não, nós não queremos saber desse Jesus aqui, nós não queremos saber, oh, Yeshua, é a mesma coisa, viu gente, mesma coisa. Nós não queremos saber, não queremos saber desse evangelho. E Paulo falou, eu vou sacudir até a poeira dos meus pés, como o Senhor Jesus falou. Crente evangélica que fica com mimimi, com romantismo. E por isso está pregando o evangelho de forma errada, porque não foi assim que Jesus mandou pregar o evangelho, com mimimi, com romantismo, com dodói, com isso. Não, não é assim não, gente. Isso aí é coisa de menino, não é nem no sentido da humildade do menino, não, é no sentido da ignorância mesmo. Ok? Então vamos lá, o 6. Mas, pois é, aqui o 6 fala que eles se opuseram. E Paulo foi e falou, agora eu vou pregar para os gentios, porque toda sinagoga que Paulo ia pregar, sempre tinha um casal, alguém ou outro que se convertia. Mas passava 2, 3 domingos, já juntava um grupo dos judeus que estavam naquela... Gente, sinagoga é de judeus, sinagoga não é de gentios, sinagoga é de judeus. Os gregos iam lá porque eles gostavam. Mas juntava aqueles grupos ali de judeus que era contra o evangelho. Sempre teve, gente, até hoje. Sem romantismo. Se você não pregar o evangelho como o evangelho as pessoas elas não vão se converter de verdade. Elas vão, enquanto você ser bonzinho para elas, elas vão seguir tua religião. Vai seguir o seu Jesus enquanto você ser bonzinho. Então você vai fazer tudo que elas querem. A partir do momento que você não fazer mais o que elas querem, aí pronto, tchau. Vai saindo te xingando ainda. Vamos lá. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho como o evangelho é. Sem romantismo, sem mimimi, sem... Que não é esse mimimi, esse romantismo que vai converter ninguém, não. O que converte é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, assim diz a Bíblia, ok? Então vamos lá, o 7. Então saiu dali e foi para a casa de Tício, Justo, Tisadoc. Justo é Tisadoc, ok? Tício, um justo, um Tisadoc. Mas ele era gentil, temente a Deus, viu? O Tício. Então, era melhor Paulo estar junto com o gentil, temente a Deus, que aceitava o Senhor Jesus de Nazaré, do que ele ficar com os judeus que negavam o Senhor Jesus de Nazaré. Ok? Era melhor ele ficar... Então, ele estava fazendo de tudo para levar a salvação. Aí ele foi rejeitado naquela sinagoga em Corinto. Aí o que ele fez? Ele foi para a casa do Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. E Deus é tão maravilhoso que ao lado da sinagoga Deus mostrou um gentil caridoso para Paulo. E Paulo já arrumou lugar para ficar ali, aleluia. Está te rejeitando, está rejeitando o evangelho de Jesus. Confia em Deus, que Ele vai mandar um gentil para te acolher. Santo é o nome do Eterno, aleluia. O 8. Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor. Olha aí, depois que ele saiu de lá, não ficou insistindo, não ficou implorando para ninguém se converter, depois que ele sacudiu a poeira do pé e foi, encontrou um gentil temente a Deus, ficou na casa do gentil. O gentil morava perto da igreja, da sinagoga. Mas aí Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor. Por que eles creram? Porque Paulo não ficou ali bajulando com mimimi. Pá. Deixou lá e Deus fez a obra. Eita. Fala, Senhor. A palavra é tua, Jesus. Então, aqui o Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram a palavra e creram e foram batizados. Ok? Então, volto a dizer, eu não concordo com essa forma que os evangélicos estão pregando o evangelho, com romantismo, com mimimi, com dodói. Isso não salva ninguém, não muda a vida de ninguém. Não muda, gente. Você alisar o pecado, você falar que não tem problema, tudo é de Deus. Não, gente, isso é mentira. Isso aí é o evangelho da mentira. Tudo é de Deus, todo mundo vai ser salvo, todo caminho leva a Deus. Gente, eu já vi pessoas falando no meu Facebook,
tudo vai para Deus. Deus é um só de todo mundo, de toda a religião. Deus é um só. O Deus que eu conheço é o Pai de Jesus de Nazaré. É isso que eu conheço. E que tem o Espírito Santo. Ok? Se as pessoas tivessem Deus, o Pai de Jesus de Nazaré, e que tem o Espírito Santo, se for esse Deus, eles vão procurar seguir o Evangelho. Pelas obras você conhece o fruto. Então não adianta dizer que tudo é de Deus, gente. Se a pessoa tá... Porque tem o Deus diabo. Tem o Deus diabo, o príncipe das trevas na face da terra. Deus com D minúsculo. Tem o Deus diabo, o príncipe das trevas, e muitos estão seguindo ele. E fala que tudo é Deus. Mas qual Deus? Qual Deus que as pessoas estão seguindo? Se é o Deus da Bíblia, tem que estar de acordo com a Bíblia. A pessoa tem que procurar viver como está na Bíblia. Agora, se a pessoa vive de qualquer jeito e acha que está seguindo o Deus da Bíblia, então tem alguma coisa errada. Cuidado com pessoas assim. Vamos para o 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale. Eita, aleluia. Paulo estava ali sendo perseguido, ameaçado. Mas Deus falou com Paulo: não, Paulo, não tenha medo, continua pregando, Paulo, continua pregando, aleluia. Paulo era perseguido pelo próprio povo dele, pela própria tribo da onde ele tinha vindo, ele era perseguido. Mas Deus falou: continua, Paulo, não tenha medo, aleluia. Vamos continuar aqui no 10. Pois estou com você e ninguém atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. E Deus falou: olha, aqui em Coríntios tem muita gente que me pertence. Oh, meu Senhor, eu profetizo sobre essa cidade que eu estou aqui, Pai. Torino, Itália, eu profetizo sobre essa cidade, que todos aqueles que pertencem a Jesus vai se converter, vai postar o joelho no chão e tem misericórdia da minha família, Senhor, em nome de Jesus, amém. Okay? Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Paulo ficou 1 ano e meio em Coríntios pregando a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O 12, quando galho, não é galho de árvore, não, é galho, se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e levaram diante do governador para ser julgado. Eu não sei quem era esse galho. Ai, gente, a gente tem que prestar atenção para não falar. Não é galho de árvore, não. É galho. Então, quando esse galho, que eu não sei que galho, quem era esse galho, se tornou governador da Acaia, então Paulo estava na região da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e levaram diante do governador para ser julgado. Quando fala a palavra judeu, não generalize, gente, não é todo judeu. Muitos judeus se convertiam, inclusive o próprio livro de Atos fala, muitos judeus se convertiam, muitos judeus seguiam Jesus de Nazaré, ok? Mas tinha aqueles que não se convertia e fazia o papel do Judas, lembra? Judas também era judeu, tanto que ele chamava até, o nome dele é Judá, na realidade o nome dele é Judá. Judas é que já veio do grego, porque os nomes gregos têm S no final. Então Judas veio do grego, o nome certo é Judá, ok? Então tem aqueles judeus como Judas e tem aqueles judeus como o apóstolo Paulo que se converteu, como Pedro, como Tiago, como todos os outros, ok? Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos generalizar ninguém, gente. Nós não podemos generalizar nenhum povo e dizer que todo mundo é igual. Nós não podemos. Quem faz isso está cometendo injustiça e Deus vai condenar as injustiças dos humanos. Quem condena um povo dizendo que é tudo igual, seja cristão, seja judeu, seja árabe, seja gentil. Se você está condenando dizendo que é tudo igual, você está fazendo injustiça e Deus vai cobrar essa injustiça de você. Tome cuidado, não vá com a maioria, porque a maioria é a porta larga e a porta larga leva para o inferno.
Então vamos lá, o 12. Já li o 12. Que quando o Galho foi ser governador, os judeus não crentes em Jesus foi levar Paulo, se levantou contra Paulo diante desse governador, ok? Agora o 13. Eles acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. A lei judaica também é a tradução, gente. Na realidade é a lei. Na realidade a lei é de Deus. Ok? Na realidade a lei é de Deus, que ele deu através de Moisés. Ok? É que tem muita coisa na religião judaica que eles colocaram, que eles acrescentaram, que não está na lei que Moisés deu. Tem muitas coisas que não está. Então, que hoje em dia se fala os costumes judaicos. Tem alguns costumes judaicos que não está na Torá, não. Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, do grego Pentateuco, do hebraico Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Ok? Aleluia, glória a Deus. Então tem coisa que tem na religião judaica que não está na Torá. Mas aqui eles falaram que aquele povo, que Paulo estava incentivando aquele povo a adorar contra a lei judaica. Na realidade, a lei de Deus não é a lei judaica. A lei de Deus é para todos. Ok? Quem está em Cristo Jesus está cumprindo a lei de Deus. Quem está depois da vinda do Senhor Jesus, depois da morte dele e ressurreição, quem está nele está cumprindo a lei de Deus. Você quer cumprir a lei de Deus? Siga Jesus de Nazaré. Ok? Para os gentios foi apresentado Jesus de Nazaré e o Evangelho. Ok? Você tem que conhecer o Evangelho, porque senão as pessoas vão tirar a tua liberdade. Em Cristo nós temos liberdade, mas se você não conhecer, os religiosos vai tirar a tua liberdade. Paulo estava pegando ali a liberdade em Cristo Jesus, mas os religiosos veio cortar, não aceitava aquela liberdade em Cristo Jesus que Paulo estava pregando. Leia Atos 15, onde que fala das regras por gentios e não se deixe ser preso por religiosos. Tome cuidado. Então, hoje em dia tem gente abandonando Jesus de Nazaré, abandonando o Evangelho para seguir religiosos, místicos. Ok? Vamos para a Bíblia, vá para a Bíblia, vá para o Evangelho, vá para os escritos apostólicos. Você quer saber o final dos tempos? Vai ler os profetas. Vamos lá. Eu vou ler o 14 e vou parar por aqui para não ficar a live muito grande. Mas assim que Paulo começou a apresentar a sua defesa, okay? Paulo levava a defesa. Paulo não era bobo. Paulo ele tinha conhecimento de todas as leis, tanto romana como judaica, ok? Mas assim que Paulo começou a apresentar a sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: ouçam judeus, ou povo de Jerusalém, ou povo de Judá, ok, gente? Pode colocar isso aqui também. Se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Então, gente, o Galho era uma pessoa inteligente. O Galho logo percebeu que aquilo ali era inveja, que aquele povo estava, que aquele grupo de judeus, aquele grupo não é o povo, é um grupo, ok? É um grupo, não é o povo, porque muitos seguiram e seguem até hoje Jesus de Nazaré. Então, Galho era um homem inteligente, Deus abriu a mente de Galho, e Galho falou assim: mas vocês estão me apresentando esse homem, mas qual foi o delito que ele cometeu para vocês querer que eu condene ele? Qual o crime grave que ele cometeu? Se tiver crime grave, um delito, eu posso aceitar a reclamação de vocês. Ok? Então nós vamos parar por aqui, no versículo 14 de Atos 18. Então o Galho viu que aquilo ali era uma inveja contra
os judeus crentes em Jesus de Nazaré contra Paulo e o Galho é difícil de falar porque a gente pensa que é galho de árvore, mas não é. Então ele pegou, foi muito inteligente e falou: qual delito esse homem cometeu? Qual crime grave que esse homem cometeu? Ah, o culto dele é diferente do nosso. Ah, ele segue um tal de Jesus. Ok, gente? Nossa, aqui onde eu tô já tá frio. Minha garganta, ainda bem que já chegou no final da live. Minha garganta já tá reclamando. Ok? Então é isso aí. Depois a gente continua a segunda live para continuar a história. Fica todos na paz. Busque a Jesus de Nazaré. Hoje e sempre. Amém.